Pois é, Edu, pois é. Primeiro tempo um tanto quanto lento do Guarani, o segundo tempo o time voltou um pouco mais aceso, mas eu acho que o que mudou completamente a história da partida foi o gol logo no início da segunda etapa, 10 minutos, o gol do Todinho, uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo, o cruzamento, a bola escorada no segundo pau para dentro da área e o capricho, né? E aí acho que quem escora de cabeça, acho que foi o Diogo Matheus, né? Eu tenho uma dúvida aqui. Mas o gol foi o Matheus, isso, Tigrão. Exatamente. Quem cruza é o Bruno Sávio. Isso. Ele estava do lado esquerdo, deslocado, portanto. O Matheus, no segundo pau, joga para o meio da pequena área. O Todinho se atira na bola ali, um meio peixinho, né? E faz 1-0. O Londrina estava bem postado atrás, mas não produzia muito pouco ofensivamente. Apenas até os 10 do primeiro tempo ele deu a impressão de que ia sair para um jogo de igual para igual, mas depois arrefeceu. O Guarani, lógico, evidente, jogando em casa, teria que aumentar um pouco aquela intensidade, a meu ver, baixa do primeiro tempo. Quando encontram o gol, ele tira a 10 minutos, e foi uma jogada bem trabalhada, né? Uma jogada de 3 toques, cruzamento, a escorada no segundo pau e a conclusão do Todinho, que fazia uma partida muito discreta, mas não importa, ele abriu a porteira para a vitória do Guarani. Aliás, o Todinho ia ser sacado. Estava pronto na beirada do campo para entrar exatamente o Lucão do Break. E também ia sair o cara que escorou para ele. Também ia sair o Diogo Matheus. Estava pronto o Matheus Ludic. E estava pronto também o Andrigo. E também estava ali na beirada para entrar o Andrigo e também o Matheus Ludic. Então sairiam provavelmente Todinho, certeza, sairia o Diogo Matheus, e aí na do Andrigo a gente precisaria ver se seria o Regis ou se ele daria uma mudada no esquema. Na verdade, 2 dos caras que estavam com a placa já acesa participaram do gol, ele mandou todo mundo sentar. Esse é o futebol. Mas não importa se ia tirar, se os caras não estavam bem. Eles criaram uma situação de gol e o gol saiu. E aí o Londrina, que não tinha nenhuma possibilidade de atacar, não tinha qualidade, não tinha intensidade, tentou sair. Na verdade, ele saiu de uma posição confortável, apenas de um jogo de contenção, e adiantou um pouquinho as suas linhas. Mas no que adiantou, lógico, nós prevíamos aqui também, todo mundo previu. Não era difícil imaginar que o primeiro gol abriria o caminho para mais gols, porque o Guarani recuaria um pouquinho as linhas, daria a impressão de que estava esperando o Londrina, que o Londrina poderia ter o comando do jogo, não correu nenhum risco e em 2 estocadas fez o segundo e fez o terceiro. O do Bruno Sávio, de pênalti, bastante discutível, que ele arrasta a bola, ele esquece a bola para trás, passa da linha da bola carregando, perdeu o controle, puxa com o calcanhar e ela bate no seu braço e ele domina novamente. Aí toca para o Alan Vitor, que sofre o pênalti. O pênalti para mim ficou caracterizado, mas o juiz poderia, na interpretação, ter dado um toque de braço do Bruno Sávio e não deu. Melhor para o Guarani, o próprio Sávio bateu e botou no balaio, botou no barbante. Aí, perdendo de 1-0, o Londrina já insinuava de sair, o Londrina já ameaçava sair um pouco mais. Quando tomou o segundo gol, aí adiantou todas as suas linhas. Aí tentou ir para o desespero. Não produziu absolutamente nada. Errou tudo. Mas deu o espaço que o Guarani queria. Aí já estava em campo o Andrigo. E o Andrigo, vertical, qualidade, né? Caminhando sempre no sentido do gol, arranca com a bola, rasga a defesa que estava aberta, mas não tinha aquele ferrolho, tinha 3 jogadores, ele arranca, ganha na velocidade e aí mete uma bola sensacional para quem? Para Alan Vitor, que a gente tanto pede no time. Ele levantou a cabeça como se um veterano fosse e deu açucarada para o Pablo e tinha acabado de pisar no gramado. Foi o seu primeiro lance. O Pablo vira o pé, mete a chapa
e bota na rede. 3-0, liquidada a fatura, num bom segundo tempo do Guarani, mas que foi muito, muito ajudado pelo gol que saiu cedo e que deu uma desestabilizada defensiva na equipe paranaense. Uma vitória muito importante, uma vitória que estava na contabilidade do clube. Ele diminui para apenas 3 pontos a sua distância para o quarto colocado. É bem verdade que deve entrar uma equipe aí, pode entrar uma equipe aí ainda. Daqui a pouco é evidente que você vai falar sobre isso, não é, Edu? Mas sim, o Vasco ainda joga, né? Ainda joga. Vasco ainda joga. Então o Vasco pode chegar. O Guarani chegou a 45. Isso. E o Vasco pode chegar 46. A 46. Então Isso. pode ter mais um intruso aí, mais um grandão. É sempre uma dificuldade, mas não importa. O que importa, o que realmente ganha relevo, é o fato de que o Guarani fez a lição de casa. É que o Guarani chegou aos 45 pontos conforme era o seu planejamento. A parte dele ele fez. Ganhou o jogo. Era favorito para ganhar e ganhou de forma clássica com um segundo tempo melhor do que a primeira etapa. Estava falando do Vasco aqui. O Vasco joga lá no Maranhão. Contra o Sampaio. Daqui a pouco, 21 horas, não é isso? Isso, 21 horas contra o Sampaio. E o CSA também joga. O CSA em casa contra o Brusque. Se então, o CSA ganhar, ele faz 45 também. E aí, no número de vitórias, ultrapassaria o Guarani, né? O CSA daria 13 contra 12 vitórias do Guarani. Quer dizer, mas ficaria 3 pontos do quarto colocado de qualquer maneira. De qualquer forma, ele vai se manter a 3 pontos do quarto colocado. Ele pode até cair aí para a 8ª posição. Entrando 2 times à frente dele, um com o mesmo número de pontos do CSA se ganhar do Brusque, mas vai a 13 vitórias contra 12 do Guarani. E o Vasco, que pode ir a 46, mas o jogo do Vasco é mais difícil. O jogo do Vasco é contra o Sampaio, lá em São Luís, e o Sampaio tem 37, meu compadre. Então, se Ponte e Operário com 34 estão na Berlinda, o Sampaio também com 37, que não dê bobeira não. E não dê bobeira não. E esse jogo lá do CSA também é bom para Ponte, porque se ele passar pelo Brusque, né, é favorito jogando em casa, o Brusque ainda permanece com 2 pontos atrás da Ponte aí nessa briga titânica no rebaixamento. Então o Guarani no segundo tempo me convenceu, acho que se apresentou melhor do que na primeira etapa, teve mais movimentação, as alterações foram boas, o Andrigo entrou bem, o Alan Vitor entrou magnificamente bem. Esse cara tem que brigar aí por uma titularidade e tem que deixar, né, de ser preterido pelo treinador, que às vezes não o leva nem para as viagens, nem o leva para o banco. E o Pablo, que entrou bem no finalzinho, também é verdade, né, que não podemos dizer que ele arrebentou com o jogo, mas ele fez um gol que definiu, que fechou o placar. Então o cara que entra, participa 2 ou 3 vezes do jogo e mete uma bola na rede, também tem que ser muito bem avaliado pela crítica, por quem está analisando o jogo. Não posso falar nada do Tony, que entrou bem depois, né? Produziu muito pouco. E o Índio, que entrou para dar uma consistência de marcação ali, mais pelo lado esquerdo, para liberar definitivamente o Bidu, para que ele pudesse ser praticamente um homem de segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo da equipe bugrina. Bom segundo tempo, portanto, boa vitória, importante, convincente vitória de um time que entrou sabendo da importância da conquista dos 3 pontos e principalmente no segundo tempo fez por merecer num placar clássico que não deixa margem a nenhuma dúvida e que recoloca definitivamente o Guarani na briga aí pelo acesso. Todos sabemos das dificuldades, todo mundo quer subir, mas quem está por ali rondando pode beliscar. E é o caso do Guarani. Deu a lógica no brinco, principalmente pelo segundo tempo, com amplos méritos da equipe bugrina. Ao final, Guarani 3, sem nenhuma contestação. Londrina perigando, e lá embaixo na tabela 0, sem ter
nada para reclamar do placar construído pela equipe campineira nesta tarde muito feliz para todos nós, com a volta do público, exatamente 1.307 torcedores no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Meu caríssimo Edu Pinheiro, hoje eu estendi um pouquinho porque eu estou solo e como único analista hoje comentando a partida, eu preenchi o meu espaço e o do possível companheiro que poderia estar aqui fazendo a dobrada comigo, e eles estão participando da cobertura da Série C pela Band+. E também porque te amo e gostaria, nesse tempo todo que eu falei, que você tivesse tempo para dar uma respirada e para tomar aquela saudável água cuja fórmula é H2O, 2 átomos de hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio. Agora você já se hidratou e assume o comando, até porque a coisa é comprida, é longa ainda até o encerramento. Eduzaço Pinheiro.